CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda moda circular. Eu converso com Ana Luísa McLaren, cofundadora do Enjoei. O Enjoei é uma empresa de tecnologia que tem a maior plataforma online de intermediação de itens usados. São mais de 30 milhões de peças listadas. Ana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo espaço, Rosana, um prazer enorme. Ana, a gente sabe que hoje existe um movimento crescente que busca estimular a sustentabilidade por meio do mercado de segunda mão. Queria saber de você qual é o tamanho desse mercado, né, dos produtos de moda usados, em comparação com o mercado de moda tradicional. Olha, Rosana, a gente tem desde 2009, né, e como empresa desde 2012, fomentado muito esse mercado de uma maneira, eu diria que quase que na força assim do braço, movendo esse mercado no Brasil. No ano passado, a gente fez um estudo com o BCG, o Boston Consulting Group. A gente fez um trabalho que estimava e previa o tamanho desse mercado para os próximos anos. Então, a estimativa é que o tamanho do mercado de roupa usada seja de 24 bilhões de reais até daqui a uns anos, até 2025. Então, é um mercado que cresce realmente a largos passos. Inclusive, se você reparar, andando na rua, a quantidade de brechó que a gente tem visto crescer é realmente surpreendente. Pelo menos aqui em São Paulo tenho visto muito. É verdade. Inclusive, há pesquisas que indicam que até 2025 todo mundo vai ter pelo menos um item no seu armário de algum produto usado, alguma peça que já foi utilizada, né, de segunda mão. Com certeza, isso faz parte, né? Eu acho que tem a ver também com a mudança do entendimento do que é essa roupa. Se a gente pensar que o nosso armário, o espaço que a gente tem para viver, ele não amplia à medida que a gente vai comprando mais coisa. Então, é natural que a gente repense esses espaços e troque, gire, circule, etc. Então, faz parte desse nosso entendimento. E acho que tem a ver, inclusive, com a forma como a moda foi mudando no tempo. Antigamente, as pessoas costuravam. Muita gente costurava a sua própria roupa. Não comprava da maneira como se compra hoje. E hoje em dia, com essa oferta que é enorme, cada vez maior, a gente tem que ter por onde escoar o que a gente quer comprar de novidade, o que a gente julga ser importante ter. Então, eu acho que vai se transformando até... Antes a gente se transforma como indivíduo e depois isso se reflete no hábito. É importante, né, Ana, a gente também passar aqui para os nossos ouvintes a ideia de que hoje qualquer produto que você consuma precisa ter atributos de sustentabilidade, porque a gente está numa crise sem precedentes que vai comprometer a nossa sobrevivência no planeta. Esses atributos de um produto de segunda mão, na sua avaliação, já são reconhecidos hoje pelo consumidor? Cada vez mais. Então, a gente viu isso aí ao longo da última década. No início dessa década, trabalhando nessa empresa, era uma força muito grande que a gente tinha que fazer para explicar que um produto usado, muitas vezes, ele é pouquíssimo usado, ele praticamente não foi usado, e ele já gerou o impacto que ele tinha que gerar do ponto de vista de produção, e fazer dele um produto muito usado é uma atitude muito esperta. Mas isso as pessoas vinham com... Ai, mas, meu Deus, eu vou usar uma coisa usada, cheia de preconceito, de um hábito muito novo. Então, à medida que a gente vai até trazendo você, ai, vai ter lojinha da Rosana, as pessoas ficam, ai, nossa, que legal, vai ter loja da... Vai se encantando com esse novo hábito. Então, como realmente é uma indústria que produz demais, que gera um impacto muito alto, oferecer alternativas com relação a isso assim, já estamos muito atrasados em relação a isso. Então, o mundo tem caminhado para isso, a gente tem visto isso, mas a gente vê que no Brasil as pessoas estão, sim, cada vez mais se habituando e, mais do que isso, gostando, né, desse novo hábito. Agora, em termos de sustentabilidade, então, vamos destacar aqui quais são as características positivas de um produto de segunda mão. Começando, né, Ana, pela questão da economia de matéria-prima e de recursos naturais. Ah, com certeza. Então, se você pensar em toda a cadeia produtiva, desde que você vai plantar, parece que 27% de todo o agrotóxico do mundo
vai para que o algodão consiga ter uma excelente produção. Então, se a gente pensa desde da terra até a água que se produz, enfim, e se você já não tem que fazer um novo para usar uma nova calça jeans, então é mínimo se a gente consegue usar a nós mesmos como exemplo. Então, realmente, isso é muito impacto, a quantidade de carbono, de água, enfim, e até do ponto de vista de produção, a mão de obra humana que vai nisso, na costura e etc. Então, realmente é uma indústria. A gente vai soltar agora, em maio, o nosso relatório, que está sendo feito por uma empresa que é terceirizada, que não é pela própria companhia, com todos esses... Eu nem posso te passar os dados todos, porque ele ainda não foi lançado no mercado, mas em maio a gente vai soltar. Então, realmente, os números são bastante expressivos. Agora, Ana, a gente quando fala de um produto de segunda mão, você se referiu agora há pouco à questão do estigma, alguns tabus que impedem uma pessoa de consumir um produto usado. Isso tem acabado, melhorado nos últimos anos? Porque eu me lembro de pessoas dizendo assim: ah, não vou consumir uma peça, não vou usar uma peça de segunda mão, porque ela carrega a energia da pessoa que eu não sei nem quem é. Ou eu posso passar a ter o cheiro daquela pessoa, porque a roupa ficar ali com aquele suor impregnado vai pegar em mim, entre aspas. Como é que está isso hoje? Me parece que tem evoluído, né? Eu já ouvi muito isso, então de fato, isso você não tirou isso de algum... Todo mundo fala sobre isso, mas eu acho que através da tecnologia, e a partir do momento que você tem uma plataforma, uma interface tão moderna, que já parte da tecnologia como seu lugar, o seu meio de estar se conectando com as pessoas. E que eu consigo ver a sua lojinha. Então, às vezes, você consegue até jogar esse argumento ao contrário do tipo, da loja da Rosana, então eu faço questão, eu quero essa energia boa. Então, eu acho que muito era do medo das pessoas de não saberem de onde vinha aquela roupa. Eu acho que tinha muito dessa cultura. Não sei se essa pessoa morreu, se ela não morreu, sei lá. É muito de um mistério do que vinha por trás. No entanto, no Enjoei, a gente sabe de quem vem, a gente conversa com essas pessoas e tem uma troca que às vezes vira até muitas vezes uma amizade. Então, felizmente, ao longo e quanto mais pessoas que são muito conhecidas também no Brasil aderem a esse movimento, fica assim, veja, se fulana está vendendo, não tem problema nenhum em vender também. Então, acho que a gente, ao longo desses 10 anos, a gente normalizou e a gente ouve cada vez mais esse tipo de coisa, felizmente, porque é muito antigo, de fato, né, esses argumentos. Pois é, a gente já destacou aquilo, o pilar ambiental, que é muito importante, e o pilar social, que a gente está abordando agora, porque o modelo de negócios do Enjoei já nasce com esse propósito de gerar renda também para aquelas pessoas que querem comercializar na plataforma. Num país como o nosso, né, que tem várias crises frequentes do ponto de vista econômico, você ter condições ali de, daquele negócio, extrair uma certa renda é muito positivo. Muito. Você sabe, Rosana, esse tema da sustentabilidade, do ESG, etc. Sabe quando foi que eu entendi isso verdadeiramente? Quando a gente se relaciona no mercado de capitais e você vê empresas muito grandes que, eventualmente, para produzir a receita e a riqueza e o que elas têm como produção, elas precisam extrair do solo. Então, se eu produzo papel, se eu produzo petróleo, o que quer que seja que eu produzo, ou se eu sou uma indústria de bebida, eu vou partir de um princípio em que eu estou extraindo da natureza o meu recurso para produzir riqueza. Perfeito. O Enjoei, ele não nasce com esse pensamento, mas, curiosamente, ele endereça uma série de questões dessas 3 letras que estão super em alta, mas sem uma real intenção de endereçar. Ele endereça porque eu acho que faz parte de um mundo mais moderno e de hábitos de consumo mais modernos. Então, veja, se eu sou investidora de uma empresa que extrai do solo, eu tenho que saber se essa empresa ela é verdadeiramente responsável com essa extração, porque eu estou alocando o meu capital nessa companhia. Então, é muito importante esses conceitos da sustentabilidade e da governança e do social para saber se aquela indústria está sendo absolutamente responsável. No entanto, no caso do Enjoei, a gente não extrai, né? Ao contrário, a gente já é parte da solução, porque eu parto do princípio que o que eu ofereço, eu faço com que as pessoas consigam produzir a sua própria renda, sem depender de uma indústria. Eu consigo fazer com que as pessoas usem e aprendam a usar o que já está produzido, ou seja, eu não tenho uma sobrecarga de
nessa extração. Então, para a gente falar de sustentabilidade, de social e de governança, é de um mundo que a gente já nasceu. É como se a gente... Estamos falando aqui do óbvio, gente. Como que vocês não estão falando disso? Então, talvez porque somos jovens, sim. É uma empresa feita de uma turma que toda dessa geração, que já nasceu aí online, mas que para a gente é muito importante propor esse tipo de conduta daqui para frente. Agora, existe paralelamente, Ana, um esforço muito grande no sentido de mudança de mindset, porque as pessoas ainda depositam no consumo a expectativa de prazer e felicidade. Vou ali comprar, entre aspas, umas brusinhas. Então, faz parte da cultura do brasileiro consumir. E moda é algo que a gente consome com gosto. Diferentemente, por exemplo, de uma francesa que compra uma bota para usar o ano inteiro. Não é como a gente que comprar 3, 4, uma de cada cor, né? Como é que faz, então, para fazer essa mudança, operar essa mudança? Ou isso é um gap que vai ser suprido por uma questão geracional? Olha, você sabe que eu, assim como você, acho que seres humanos em geral, a gente é muito curioso. Então, ver a outra bota, ver a próxima bota da próxima coleção, se eu disser para você que a gente não está curioso para ver, a gente vai estar mentindo, porque a gente, como ser humano curioso, a gente quer ver o que é novidade. Só que muitas vezes o que é novidade para você, eu já vi e eu não vi o que é novidade está no seu armário. Então, a gente consegue, através desse produto, eu te ofereço coisas que já estão produzidas. No entanto, na França, você citou as francesas, eles têm essa questão do espaço. Se a gente compara a França com o Brasil, a gente está habituado a viver em lugares muito mais espaçosos, com sala, cozinha e etc. Né? Então, se a gente falar, a família do brasileiro ela se distribui de uma forma diferente do francês, que vive em lugares muito pequenininhos e tem que ter necessariamente menos coisas. Então, eu acho que tem uma questão geográfica que determina comportamento. Lá eles têm muito mais anos de histórias e lidam muito mais, tem muito mais disponibilidade de brechós bons na rua. A gente está se acostumando a ter boas opções de brechó, porque até pouquíssimo tempo atrás era um lugar que muita gente não tinha nem interesse em frequentar. Então, eu acho que são muitas coisas combinadas que determinam esse comportamento. E quando a gente olha essa nova geração, será que é a nova geração que vai salvar? Se a gente parar para pensar, também é a nova geração que está comprando dos chineses, assim, em larguíssima escala. Então, no fim das contas, preço e curiosidade é uma coisa que vai ser sempre determinante para quem está querendo consumir alguma coisa. E a gente vê que muito de quem compra no Enjoei compra porque tem um preço muito melhor e depois ele aprende que vai ser legal comprar uma coisa usada. É uma construção que muitas vezes vem depois. Mas a gente entende que tudo isso faz parte do processo e a gente vai trabalhando isso no tempo. Você citou agora a geração Z. Esses meninos e meninas nascidos depois de 1990 já nascem com um chip diferente, né, Ana? Parece que já sabem o que é consumo responsável. Embora uma parcela ainda prefira consumir, como você se referiu agora, no esquema chinês. Como é que se mantém aí no Enjoei conectados a essa nova geração mais consciente? A gente, através de pesquisa, de conversa, então eu acho que a gente já vem de uma empresa que desde sempre se relaciona muito é uma comunidade de pessoas. Então a gente entende e gera espaços para que a gente ouça o que está sendo dito, e não só na geração Z, todas as gerações, a gente tem, muitas vezes a gente vê famílias em que vai desde a avó até a filha, todo mundo com loja, mas a gente vê essa diferença de comportamento até através, muito conectado ao mercado de forma geral, mas através efetivamente de conversa, de como essas pessoas estão se comportando nas redes sociais, o que elas buscam, o que é importante para elas. Então, eu acho que estar presente tecnologicamente num meio faz com que a gente tenha que estar ligado nisso o tempo inteiro. Vamos falar um pouco do pilar de diversidade e inclusão, que diz respeito ao pilar social da Agenda ESG. Eu sei que vocês criaram um comitê interno, vocês se reúnem aí com muita frequência para discutir todas essas questões relacionadas à classe, raça, gênero, pessoas neurodiversas, também discutem etarismo. Conta para a gente um pouco das atividades desse comitê. O comitê, olha, é uma coisa impressionante, porque a gente aprende tanto com o comitê. Eu acho que essa questão de todas as pautas de diversidade,
a gente precisa acessar de uma forma muito legítima, ouvindo quem tem alguma coisa a dizer através daquele novo ângulo, daquela vivência. E a gente faz isso de uma maneira muito sensível. Então, esse comitê realmente acho que é um presente para a companhia, porque eles trazem pessoas para falar. Então, eventualmente, tem alguém na empresa que tem um pai surdo, e aí a gente vai debater o que é ter uma vida que você não ouve, como é viver desta forma, através daquela experiência. Então, isso em todos os aspectos da diversidade. Então, a gente tem o nosso dicionário antirracista, que é uma constante educação. A gente está o tempo inteiro se educando. Então, quando o seu microfone estava desligado, eu estava falando, seu microfone está desligado. Eu aprendi com o comitê, a gente não pode falar, o seu microfone está mudo, por exemplo. Então, são pequenas maneiras que a gente vai aprendendo a se portar melhor como uma sociedade inclusiva, sensível, mas que, olha, a gente não sabe nada. Então, a gente tem o dicionário antirracista, a gente tem o dicionário anticapacitista, e o que a gente faz é criar os espaços na contratação, buscar ser bastante responsável para ter um ambiente diverso. Enfim, são muitas coisas que na nossa cultura também é um universo pequeno, são 260 pessoas. Para a gente é muito importante. Então, é um orgulho da companhia esse comitê. 260 pessoas trabalham no Enjoei. Sim. Então, para o tamanho da empresa, é um quadro reduzido de funcionários. Vamos tratar, então, da questão da equidade de gênero. Como as mulheres estão representadas? Então, eu não tenho. A gente estava puxando esses números agora, porque a gente tem que colocar no formulário de referência, eles ainda não estavam fechados. Sou eu e o Thier, né, de alguma forma, então a gente já tem aqui na cabeça da companhia uma mulher e um homem com funções bastante definidas, mas no nível gerencial, se eu não me engano, não tem um número, tá, Rosana? Depois a gente pode puxar. Mas os últimos números que eu tinha é que de gerência para cima a gente tinha mais mulheres do que homem, mas em geral sempre foi uma empresa muito, muito equilibrada. E, inclusive, tem muitas mulheres no conselho de administração, percentual acima do percentual masculino, se não me engano, não é isso? Sim, isso. Somos 2 mulheres para 2 homens. Uhum. Bem, essa questão da diversidade e inclusão é muito importante, sobretudo no mundo da moda, né, Ana? Porque você tem aí um traço muito interessante que tem a ver com o reforço da autoestima, do bem-estar, da autoimagem. E se você tem um vetor como esse, né, uma empresa que já nasce com os critérios da sustentabilidade, também movimentando, estimulando essa questão que está mais relacionada ao psiquê, eu acho que é mais um traço interessante. Sim, super. Desculpa, eu te falei o número errado. São 2 mulheres para 3 homens no conselho, eu não quis te interromper. Mas tem um componente muito interessante do uso do que se passa dentro da companhia, que é uma mentalidade que faz sentido, esse olhar, essa visão, passa muito por esse entendimento que essa psique traz. Uhum. Olha, numa empresa com 260 funcionários, é uma empresa reduzida para o tamanho do que ela representa no mercado, né? Uma empresa enxuta, mas vocês, como qualquer outra empresa, têm responsabilidade sobre a cadeia indireta, né? Fornecedores, clientes, colaboradores, as comunidades, enfim. De que maneira vocês fazem uma espécie de monitoramento, de vigilância, para saber se os fornecedores, né, se as empresas que estão ali, os stakeholders, têm de fato compromisso com a sustentabilidade? Porque, por exemplo, você permite que sejam comercializados aí no Enjoei peças cuja origem vem de trabalho escravo, trabalho infantil, por exemplo? Não, o que a gente tem são lojinhas de pessoas, né? A gente não está representando produtores. Então, basicamente, o funcionamento da plataforma é para que você venda as suas coisas, para que eu venda as minhas coisas. Então, a gente parte do princípio que o que eu estou vendendo não foi sequer produzido por mim, é o que eu comprei e eu vou revender. Então, a gente não controla a produção de compra para a produção. Então, o que a gente tem que cuidar e zelar muito é para garantir que o que você está vendendo é material seu, pessoal, e não compra e revenda de itens, de eventualmente materiais que não tem nota fiscal, por exemplo. Então, tem sempre de itens que não são permitidos serem vendidos online. Então, esse cuidado com
o que está exposto na plataforma, a gente tem um time que olha para isso, tem tecnologia, inteligência artificial, para o tempo inteiro tentar remover, eventualmente, um medicamento, alguma coisa que não possa ser publicada. Mas, no entanto, a gente não tem produção de item. Nesse tema que você me perguntou, a gente tem o Enjoei Pro, que é para quem não quer ter a própria lojinha, quer que a gente preste esse serviço de vender as coisas por eles mesmos. Muito do que é enviado para o Enjoei Pro não passa no crivo da qualidade do que tem que estar na plataforma. E a gente tem algumas instituições cadastradas, então a gente já encaminha direto a doação para essas instituições e tem que ter um critério técnico muito bacana, porque a gente tem que garantir um padrão de quem está listado, né, na B3. Eu pergunto, Ana, porque recentemente vocês foram criticados pelo fato de permitirem na plataforma a comercialização de produtos piratas. Sim. E vocês se manifestaram dizendo que há um esforço interno no sentido de rastreamento para que coíba esse tipo de irregularidade. Eu sei que é dificílimo, numa plataforma em que você tem 30 milhões de peças listadas, fazer esse pente fino é algo realmente muito desafiador. Mas como é que a gente trabalha essa questão, por exemplo, que é bem delicada? Então, você sabe que esse é um problema que não é um problema só do Enjoei, né? Isso é um problema de todos os marketplaces no mundo. Imagina. Então, imagina, fica muito fácil identificar quando, vamos supor que eu sou uma vendedora de bolsas falsificadas. Então, se eu só vendo isso, a tecnologia é muito fácil dela identificar que eu só vendo produto novo, daquela marca com determinado preço, e varrer e tirar da plataforma. Então, tem alguns comportamentos que são muito fáceis da gente coibir. Ok. No entanto, se no meio da minha loja eu estou lá vendendo essa blusa, vendendo uma bolsa minha, vendendo um sapato, vendendo outras muitas coisas, eu tenho uma bolsa de grife que eu digo que é minha e que eu digo que é original. Então, no meio daquele contexto todo, como eu garanto que aquela bolsa que a Ana diz ser original é mesmo original? Se eu não tenho outro contexto que a gente tem visto, a inteligência artificial, né? Agora ela vai pelo contexto. Como você não tem esse outro contexto que já tira logo de cara a pessoa da plataforma, então o que a gente tem visto mundo afora, tem algumas empresas de tecnologia que você paga para autenticar o seu item. Então, se o meu item é realmente um item de grife, eu posso pagar para autenticar e garantir na listagem que eu garanto a procedência daquele item, e aí, por via de tecnologia, o sistema já autentica. Então, a própria tecnologia tem criado soluções que a gente consegue tirar isso, porque no fim das contas ninguém quer. Eu não quero ser uma plataforma em que, se eu quiser comprar uma bolsa da Louis Vuitton, eu vou lá buscar Louis Vuitton e só ver um monte de produto falsificado. Não é nem interessante para o que a gente quer dispor para o nosso usuário. No entanto, é uma briga de gato e rato. Então, é uma constante. A gente tem que fazer isso de inúmeras marcas, inúmeras rotinas, inúmeras tecnologias para que isso, o tempo inteiro, se entrar, saia rápido da plataforma. Ainda na questão do pilar da governança, como vocês operam no varejo online, né, por meio de aplicativo, compras online e plataforma de pagamento integrada, como é que chama mesmo? É o Enjoei Bank, se não me engano? Injubank. Injubank. É. Vocês estão naturalmente expostos ao risco de violação de dados. O que é que tem sido feito para proteger os dados confidenciais e outras informações do consumidor? A gente tem um time. Primeiro que a gente sempre cuida muito da Lei de Proteção Geral de Dados, né? Então, isso é um tema aqui para a gente. Culturalmente, na companhia, a gente tem esse tema da segurança. Então, tem um time de cibersegurança, a gente é educado, tem treinamento para que a gente, até para o time interno, eles mandam para a gente e-mail de phishing para ver se a gente cai ou não, se os indivíduos daqui da companhia caírem em um fake da gente mesmo, a gente tem que ser treinado o tempo inteiro. Então, tem muita segurança com relação aos dados dos usuários, onde eles ficam, quem acessa, quem pode acessar. Então, felizmente, nunca houve um incidente nesse caso com relação a gente, e a gente realmente é bastante cauteloso, porque esse realmente é um tema, né? Foi bastante alvo de muitas empresas, aí a gente viu no ano passado. Então, esse é um tema. Interessante, né, Ana, que como a tecnologia é muito veloz e vocês precisam inovar, né, porque a empresa que não inova não é uma empresa longeva, não é uma empresa próspera, ao mesmo tempo vocês estão nessa briga de gato e rato o tempo todo, querendo se superar em termos de inovação, mas tendo que enfrentar uma série de obstáculos ainda. Ah, sim, com certeza. Inclusive, enquanto a gente fala aqui, a gente já acha que isso que está no ar posto para os usuários é velho
e já tem produzindo uma nova experiência do Enjoei, porque realmente perece muito rápido. Então, o que a gente aqui como funcionário experimenta, a gente já está vendo várias novas coisas que vocês ainda não estão testando, usuários ainda não está deployado 100%, mas que a gente, até o meio do ano, a gente quer ter um app completamente novo para vocês. Então já aproveita que você está nesse espaço privilegiado aqui da sustentabilidade, do ESG, e dá um spoiler para a gente do que vem por aí. O que a gente chama é o Projeto Açaí, né? Então, a gente vê um Enjoei muito mais moderno, do ponto de vista de funcionalidades, e muito mais fácil de fazer upload dos produtos, enfim. A gente está muito orgulhoso do que a gente está vendo, e o deploy vai começar a acontecer ao longo dos próximos meses, mas é uma transformação assim de entrega. Temos, então, uma plataforma que a gente acha que é desse tempo, porque aqui está no ar, a gente já fica, é legal, mas já podia ser melhor. E isso é natureza nossa, né? Muito bem. Ana, as ações do Enjoei estão no Novo Mercado, que é o mais alto padrão de governança corporativa aqui no Brasil. Qual é a vantagem, isso falando de empresário para empresário, qual é a vantagem de você fazer parte desse seleto grupo, Novo Mercado? Olha, depois, a gente listou em novembro de 2020, né, no ano pós-pandemia, e com uma enfim, a companhia já tinha ali desde 2012, então já tinha 8 anos como empresa. Mas eu acho que quando você... E tem muita empresa fechada que tem um excelente padrão de governança. Mas são raras, porque eu acho que à medida que você é cobrado por determinada coisa e você tem que atender a determinado padrão, você faz. E a partir do momento que você faz, você começa a ver o benefício de ter feito dessa forma e de se comportar dessa maneira e ter uma governança. Tudo começa a funcionar de forma muito mais contínua e num padrão que é realmente... e faz com que a empresa seja capaz de crescer muito mais, porque ela já está num determinado padrão de organização. Então, a gente teve que correr muito para conseguir fazer todos os standards e fazer com que o time entendesse que não é mais uma startup, que ela tem que seguir determinado padrão. Então, organizacionalmente, eu acho um privilégio, sabe, Rosana? Você conseguir, como empresa, chegar nesse lugar e conseguir atender a esse padrão. Então, a gente estava agora no Enjup Dates, que é uma reunião nossa que a gente faz mensal, o time apresenta todas as evoluções, e a gente estava falando, inclusive, da carta de controles da auditoria, que foi sem ressalva, etc. E isso tudo para a gente é um orgulho, porque é uma empresa jovem, que já está num nível de padrão de governança, etc., muito avançado. Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga ir muito além, por termos atendido esse novo mercado, né? Pois é, e aí também a gente pode citar, né, Ana, todo um holofote posto pelos investidores. Eu estava lendo aí em algumas plataformas de bancos de investimento importantes, né, análise sobre o Enjoei, e vi que realmente é uma empresa muito robusta, já com uma governança já muito amadurecida. Bem, eu sou apaixonada por moda. Na nossa conversa você citou 2 vezes a lojinha da Rosana Jatobá, então acho que eu vou montar uma lojinha vamos lá, fazer essa loja, a gente vai fazer essa loja. Ana, quero te agradecer muito a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade, que tem novidade por aí ainda esse ano, né? Me chama, para mim é um prazer. Estou te achando assim linda, esses óculos lindos, já estou vendo que essa loja vai ser excepcional, né? Todo mundo vai querer essa loja. Então, já fica o convite. Vou até pedir para a turma entrar em contato com você. Opa. E, claro, conta comigo sempre que você quiser. E a gente está aqui construindo essa empresa com muito carinho, com muito amor. E eu acho que a turma tem reconhecido isso. Muito bem. Um beijo, Ana, e até a próxima. Até a próxima, Rosana. Até já. Tchau, turma. Obrigada. Eu conversei com a Ana Luísa McLaren, cofundadora do Enjoei. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minhas produtoras Yasmin Caetano e Natasha Mazaro, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.